O milionário barbeiro fica em choque ao ver a mendiga negra que descobriu ser sua mãe. Rafael era o barbeiro mais famoso da metrópole, um verdadeiro artista na arte de aparar cabelos. Seu salão era um templo de elegância, com luzes douradas e sofás luxuosos. Os ricos e famosos se espremiam em suas cadeiras, implorando para serem transformados. Mas por trás daquele sorriso encantador e das tesouras mágicas, havia um vazio que o consumia. Com o olhar perdido em meio à adrenalina do sucesso, ele se perguntava: de que vale a fama se minha alma está deserta? Certa manhã, enquanto caminhava pelo centro agitado, cercado pelo barulho incessante da cidade, algo chamou sua atenção. Uma figura quase invisível, aninhada ao lado de um prédio elegante. Era uma mulher suja e maltrapilha, com cabelos desgrenhados e um olhar triste que paralisou Rafael. Ao se aproximar, um choque percorreu seu corpo. Aquela mulher era Clara, sua mãe, a pessoa que ele acreditava ter perdido em um desente. O grito dela ecoou em sua mente. As palavras cortantes que o afastaram. A vergonha e a dor turvavam seus olhos, enquanto ele olhava para aquele rosto familiar, marcado pelo sofrimento. Clara não era apenas uma mendiga. Ela era o rascunho de tudo que ele deixara para trás. Mãe? A palavra saiu quase como um sussurro entre os dentes clentes. Clara levantou o olhar e, por um momento, havia reconhecimento, seguido por uma tristeza profunda. Rafael, meu filho. A voz dela estava desgastada, arrastada pelo tempo, e as palavras pareciam uma súplica. Mas antes que ele pudesse agir, um grupo de pessoas começou a murmurar e apontar. Olha, o barbeiro milionário, comentou um rapaz. Não sabe que a fama vem com preço? A zombaria o atingiu como um soco no estômago. Embora as provocações dos passantes fossem venenosas, Rafael sentiu que a verdadeira batalha estava dentro dele. Como ele poderia se reconectar com Clara em meio ao caos de sua vida luxuosa? A resposta era um nó difícil de desatar. Ele queria abraçá-la, proteger aquele que já fora seu lar, mas o medo do que sua rede de amigos e seguidores pensaria o paralisava. Entretanto, um antigo rival surgia nas sombras. Tomás, um ex-amigo que também sonhava em ser barbeiro, agora alimentava a rivalidade. Olha só, o rei do estilo está em um dilema, humilhando-se por uma mendiga. Que vergonha! As palavras de Tomás eram venenosas, e a malícia em seu olhar dizia que ele estava disposto a sabotar Rafael a todo custo. Enquanto a pressão interna crescia, mais perguntas surgiam. Até onde Rafael estaria disposto a ir para recuperar o amor de Clara e salvá-la da vida que não merecia? Se ele não a ajudasse, quem o faria? E se toda a sua vida de sucesso fosse uma ilusão, uma máscara que escondia? Ele estava à beira de uma revelação que poderia mudar tudo. Sua vida profissional e seu coração. O que ele escolheria? Permanecer na superficialidade que todo mundo admirava? Ou mergulhar na dor do passado para finalmente encontrar a redenção? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso, que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Rafael estava à beira de um abismo emocional. O olhar triste de Clara
O murmúrio da multidão parecia distante, como se o mundo estivesse parado naquele segundo. Ele tinha que agir. Mas como? O peso das expectativas era esmagador. E então, tudo mudou. Do nada, um grito cortou o ar. Fogo! Fogo! Uma chama feroz irrompeu de uma loja próxima, e logo chagas de calor começaram a se espalhar, deixando a multidão em pânico. Cláudia, a senhora que vendia flores perto do prédio, cambaleou, empurrando as pessoas ao seu redor. Rafael sentiu seu coração parar. Desviando seu olhar de Clara, ele viu a fumaça espessa se espalhar como um manto negro, engolindo a luz do dia. Instintivamente ele se virou para sua mãe, preocupação tomando conta de seus sentidos. Mãe, nós precisamos sair daqui. Mas Clara permanecia paralisada, os olhos fixos no fogo, como se visse um monstro familiar. Eu não quero voltar para casa, ela sussurrou. O medo misturado a uma tristeza que quebrava o coração de Rafael. Meu filho, tudo que eu tinha foi destruído. Nesse momento de desespero, uma mão familiar surgiu entre a multidão. Era Tomás, o ex-amigo que sempre o desafiara. Ele estava ali, a expressão de triunfo em seu rosto. Olha, o grande barbeiro em apuros. Se você não ajudar a sua mãe, quem vai? A zombaria ressoou como um eco cruel em meio ao desespero. Mas o grito de Tomás não foi tudo. Um clamor ensurdecedor veio dos fundos da multidão, seguido por um tilintar de alarmes. Algo brilhou nas mãos de um homem de terno escuro, que parecia estar se distanciando da cena. Rafael percebeu muito tarde. O homem estava armando uma espécie de fogo de artifício, um evento planejado. Com um movimento rápido, a chama disparou, iluminando o céu. Mas não era festa que se desenrolava. Era caos. Enquanto o pânico tomava conta, Rafael se viu puxando Clara para longe da destruição. Mas ela não reagia. O desespero se transformava em frustração. Ele pediu ajuda aos transeuntes, mas todos estavam ocupados em salvar a si mesmos. O calor já começava a lhe queimar a pele e o medo congestiona sua garganta. E então, um desdobramento absurdo. No meio da confusão, Clara aproximou-se de Tomás. As palavras soaram letárgicas, mas definitivas. Eu sou a mãe de Rafael, mas não sou quem você pensa que sou. O murmúrio da multidão se acalmou. Os poucos que ainda estavam atentos ficaram em choque. Rafael não entendia. O que ela queria dizer? Eu não posso deixar você pagar o preço por um passado que não foi seu. Clara continuou, sem olhar para o filho. A verdade precisa ser revelada. Você não é quem a vida ensinou que é. A adrenalina despencou em um abismo. Uma sensação de vertigem tomou conta de Rafael. Se ele não entendia o que estava acontecendo, também podia sentir que a revelação explosiva de sua mãe mudaria tudo. O passado começava a desdobrar segredos silenciosos e profundos que estavam ocultos por tempo demais. E quando Rafael encostou a mão no braço de Clara, um estrondo ressoou, e uma explosão de luz corta o céu. O caos agora estava completo. Ele viu a fragilidade de tudo o que construíra se desintegrar em um piscar de olhos. As palavras de sua mãe flutuavam em sua mente, como um eco distante. Você precisa descobrir quem realmente é. E com isso, o futuro que tanto prezava desmoronava diante dele, abrindo caminho para um destino que ele jamais imaginara. Enquanto a explosão de ele tinha que ajudá-la. Mas o pânico e a fumaça envolviam tudo. Os gritos aumentavam, e a multidão parecia um mar revolto. De repente, Clara se virou, seus olhos transbordando de um misto de tristeza
e determinação. Rafael, há algo que você precisa saber. Algo que mudará tudo. A voz dela cortou o ar, profunda como uma cicatriz. Os murmúrios ao redor se intensificaram, todos prestando atenção, e Rafael percebeu que a urgência da situação tornava cada palavra dela mais vital. Eu nunca fui apenas uma mendiga. A vida que você conhece, ela é uma mentira. Clara estava ofegante, mas desafiadora. Rafael sentiu um nó se formar na garganta. O que ela queria dizer? O fogo à distância apenas enfatizava a incerteza no olhar dela. Você precisa saber que eu tinha um motivo para tudo isso. Uma escolha. Antes que pudesse questionar, o chão sob eles começou a ceder. Um dos prédios, danificado pela explosão inicial, desabou. Rafael puxou Clara pelo braço, e os dois caíram para o lado, enquanto destroços voavam ao seu redor. O mundo parecia um pesadelo em câmera lenta. Tumultos de vozes se misturavam ao som do estrondo dos escombros sendo arrastados. Clara, o que você quer dizer? Que escolha? Ele gritou, mas a voz dela foi sobrepujada pelo barulho ensurdecedor. A fumaça o cercava, e ele só conseguia ver sombras. Teria tempo para entender? A multidão agora estava em pânico. Cada um cuidava de salvar a própria pele. Ela se levantou, os olhos lacrimejando, sem desviar o olhar dele. Como você acha que eu cheguei a esse ponto, filho? Essa vida não é só desgraça. Eu fugi por uma razão. Clara hesitou, como se seu peito estivesse explodindo de dor. Rafael queria descobri-la, mas o tempo perlado estava se esgotando. A fumaça estava cada vez mais densa. A multidão começou a se dispersar, e Rafael decidiu se mover. Mãe, vamos sair daqui! Ele a puxou novamente, mas a força dela o deteve. Você precisa saber a verdade. Seu pai, ele não é quem você pensa que é. Cada palavra parecia uma bomba em seu coração. Ele é o responsável por tudo isso. Essas revelações estavam prestes a mudar tudo. Rafael ficou paralisado. O que você quer dizer? Ele forçou as palavras a sair, mas um novo grito cortou o ar. Uma explosão secundária, mais próxima dessa vez, fez o chão tremer. Um fragmento de telha caiu, quase atingindo Clara. Rafael a puxou para mais perto, mas tudo ao redor parecia um furacão. Precisamos ir. Agora. Ele não tinha certeza se a verdade era o que ele precisava naquele momento. Mas a intensidade das palavras de Clara o consumia. Rafael, escute. Ele é um homem perigoso e eu... Outra explosão interrompeu, e Rafael viu mais uma vez a luz se desvanecer. O calor era sufocante, e o medo tomou conta. Quem é meu pai? O que ele fez? Mas antes que ela pudesse responder, a figura de Tomás emergiu do caos, seu rosto carregado de um sorriso sarcástico. Essa é uma comédia, não é? O barbeiro milionário tendo uma conversa honesta com a mendiga, enquanto o prédio está desmoronando. Tomás estava alheio à urgência. Mas havia algo diferente em seu olhar, uma satisfação macabra que fez Rafael gelar. Por que ele parecia tão feliz? Até onde você está disposto a ir por sua mãe, Rafael? Tomás provocou, sua voz ressoando enquanto a poeira dançava no ar. E se ela não for quem você sempre quis acreditar que é? Essas palavras ecoaram na mente de Rafael como um eco distorcido, e seu mundo começou a ruir. A verdade que precisava ser revelada agora estava se movendo como um vulcão prestes a entrar em erupção. Enquanto as chamas cresciam e a fumaça os engolia, Rafael percebeu que aqueles dias de fama e glamour poderiam ser apenas a superfície de um abismo muito mais profundo. Desesperado, ele olhou para Clara. Uma última pergunta estava se formando em sua mente.
um eco inconfundível que poderia reescrever seu destino para sempre. Quem sou eu? E com isso, o futuro que ele conhecia se despedaçava, enquanto a verdadeira batalha pela sua identidade e sua família estava prestes a começar. O que mais seria revelado no meio do caos? Rafael estava prestes a descobrir. O futuro que Rafael conhecia estava desmoronando. A fumaça engoliu a cena como um manto escuro, fazendo o coração dele disparar de pavor. A verdade que Clara estava prestes a revelar parecia tão ameaçadora quanto as chamas que se aproximavam. Rafael, escute o seu pai. O desespero na voz dela era palpável, mas uma explosão, e a ferocidade do fogo explodiu em chamas, estourando vidros e fazendo os gritos da multidão ecoarem como um coro de terror. Rafael puxou Clara, tentando arrastá-la para longe do perigo, mas a urgência fez o tempo parecer uma tortura. Os olhares dos transeuntes se fixavam neles e a risada sarcástica de Tomás ressoava no ar. O que você vai fazer, Rafael? Salvar sua mãe? Ou continuar com seu império de futilidade? As palavras cortavam como lâminas, e cada vez que olhava para Clara, o seio de esperança que antes existia começou a murchar. Você precisa saber, não sou só a mendiga que você vê. Clara gritou, a raiva começando a misturar-se à dor. O seu pai, ele não é apenas um barbeiro. Ele é mais do que se imagina. E eu não sou a culpada que você pensa. Mas Rafael já estava perdido, os sentimentos conflitantes o absorvendo. A multidão avançava, e ele sabia que qualquer segundo poderia ser o último. Então, algo inesperado aconteceu. Um homem no meio da multidão, que até então passara despercebido, fez um movimento rápido. Ele desenrolou um pano e uma luz ofuscante brilhou, como uma explosão de estrelas. É hora de a verdade vir à tona, o homem gritou, enquanto seus olhos brilhavam com uma intensidade quase sobrenatural. O pano deslizou das mãos dele, revelando um objeto que Rafael nunca poderia imaginar. Uma caixa dourada, adornada com símbolos que pareciam dançar sob a luz do caos. Quem é você? Rafael gritou, angustiado. Sou alguém que conhece a verdadeira história de vocês dois. O homem anunciou com uma voz que ecoava. Não é hora para fugas, Rafael. É hora de encarar o que verdadeiramente está em jogo. O olhar dele parecia atravessar a essência de Rafael. Para sua surpresa, algo dentro daquela caixa começou a brilhar ainda mais intensamente, atraindo a atenção de todos ao redor. Os murmúrios da multidão se tornaram um sussurro confuso. E naquele momento de confusão, a caixa se abriu como um baú de segredos. Uma luz dourada saiu dela, envolvendo Clara e Rafael em um halo ofuscante. A fumaça se dissipou e, por um instante, tudo ficou silencioso. O mundo estava em pausa. Essa luz, que é isso? Rafael questionou, atraído pelo brilho. Mas antes que alguém pudesse responder, uma onda de dor atravessou sua espinha, e ele sentiu como se tudo ao seu redor estivesse se transformando. Rafael, Clara gritou, mas a luz se intensificou, como se quisesse devorar tudo. Não acredite nesse homem. O pânico era evidente em sua voz, enquanto a conexão entre mãe e filho parecia se distanciar, cada segundo se transformando em um interminável eco de instabilidade. Se você não descobrir a verdade, seu destino será outro. O homem proclamou novamente, apontando para a luz com uma intensidade que derretia entre os gritos. A confusão tomou conta. A alegria de descobrir a verdade virava tristeza ao mesmo tempo em que algo mais profundo começava a se revelar. Os olhos de Clara brilhavam com lágrimas.
Uma dor intensa preenchia o espaço entre eles, enquanto a luz cercava Rafael. E num instante cataclísmico, o que estava dentro daquela caixa aparentemente mágica começou a transmitir visões. Imagens da infância de Rafael, momentos que ele nunca lembrara, sombras do passado, segredos obscuros que conectavam seu pai a um mundo que ele não conhecia. E tudo estava ligado a Clara de maneiras que ele nunca poderia ter imaginado. As visões tomaram o controle. Ele viu Clara em um vez. E ao olhar para o pai, um homem não era só um barbeiro, mas o dono de um reino que ele nunca soubera. Os gritos da multidão se tornaram ecos distantes enquanto Rafael tentava se agarrar à sanidade. Quem sou eu, mãe? Finalmente, a pergunta escapou em um desespero quase agonizante. Mas sem uma resposta concreta, a luz o engoliu, e antes que pudesse fazer mais qualquer pergunta, uma nova explosão criou um tremor sob seus pés. O chão se abriu, e Rafael se viu sendo sugado para a escuridão que se formava. A concentração do que ele aprendeu, do que quase descobriu, desmoronou ao seu redor. O caos reinava, e enquanto os rostos da multidão se desfocavam na luz que desaparecia, as palavras de Clara ecoavam na mente dele. A verdade precisa ser revelada. Mas que verdade? O que Rafael realmente era? E como isso mudaria tudo? Durante aquele momento de catástrofe, um novo e terrível futuro se desenhava à frente dele. E a certeza, enquanto a luz ao redor de Rafael se intensificava, ele sentiu seu corpo ser puxado para uma escuridão profunda. A fumaça se espalhava como tentáculos, tornando tudo turvo e confuso. Ele lutava para entender as palavras de Clara, mas a dor e o pânico o consumiam. E então, tudo mudou. Uma nova explosão, mais próxima, fez o chão tremer sob seus pés. O barulho foi ensurdecedor, e Rafael foi lançado para trás, caindo ao chão. Quando se levantou, ainda tonto, olhou em volta, procurando Clara. Ela estava de pé, mas havia algo diferente em seu olhar. A luz dourada da caixa se apagou, e um frio cortante tomou conta do ar. De repente, uma mulher apareceu entre a multidão em pânico. Ela era alta, com cabelos brancos e um olhar intenso que parecia atravessar a alma de todos. Eu venho em nome da verdade. Sua voz ecoou, e por um momento o caos silenciou para ouvi-la. Rafael sentiu uma onda de estranheza, como se a própria realidade estivesse alterada. Quem é você? Ele perguntou, a voz trêmula de confusão. Sou a guardiã dos segredos de sua família. Ela respondeu apenas encolhendo um pouco a expressão. Rafael, sua vida não é o que você imagina. E sua mãe, Clara, não é quem você pensa que é. A afirmação atingiu Rafael como um soco no estômago. As palavras reverberaram em sua mente. O impacto foi tão grande que ele sentiu o chão sob ele se rebolar, como se tudo em que acreditou estivesse desmoronando. Afaste-se dela, Clara gritou, um misto de desespero e indignação na voz. Ela não sabe o que está dizendo. Mas a mulher continuou, sem se deixar abalar. Clara não é apenas sua mãe. Ela fez escolhas para protegê-lo. Escolhas que custaram muito. Talvez a própria liberdade dela. Escolhas? Que tipo de escolhas? Rafael perguntou, tentando entender. Sua mente estava em tumulto, as emoções à flor da pele. Ele olhou para Clara, que agora parecia um espectro do que era antes. Sou uma mendiga, Clara gritou, balançando os braços. Eu sou uma sobrevivente. Ponto. E se eu tivesse contado, tudo teria sido diferente. A mulher sorriu com tristeza.
Diferente? A verdade é que ela não pode se libertar do seu passado. Rafael, você não é apenas o barbeiro de sucesso. Você é parte de um legado, um segredo que ninguém queria que você soubesse. Que legado? Que segredo? A cada palavra a ansiedade crescia, como se um animal faminto estivesse se debatendo em sua barriga. Eu sou a avó de Rafael, a mulher confessou. E o tempo parou. As palavras dela ecoaram em sua cabeça, e a multidão começou a sussurrar, confusa. Clara é sua mãe, mas eu sou aquela que realmente decidiu seu destino. Eu escondi a verdade para te proteger. Ele olhou para Clara. Seus olhos se encheram de lágrimas. Mãe, o que isso significa? Significa que seu pai não é quem você pensa que é. Clara respondeu, a voz embargada. Ele está ativamente buscando a sua fortuna e o seu legado, e não pode descobrir que você ainda está vivo. Rafael sentiu um frio na espinha. O que você quer dizer com isso? Sua voz era quase um sussurro, enquanto o caos recomeçava a girar em sua volta. A mulher insistiu. Seu pai não está lá para lhe ajudar. Ele é parte da razão pela qual sua vida foi construída sobre mentiras e segredos. Você precisa escolher, Rafael. Permite que a verdade venha à tona ou viva uma vida de ilusões. Todo o mundo ao redor parecia escurecer. Uma tempestade de emoções e confusão se formando dentro de Rafael. Ele olhou para sua mãe, não a mendiga, mas a mulher que havia feito sacrifícios. O dilema tomou forma, e a partir desse momento, a vida de Rafael mudaria para sempre. Mas o que seria essa verdade? E a que custo? Olhando para o rosto de Clara, ele soube que aquele era só o começo de um caminho cheio de mistérios e revelações que o aguardavam. O futuro diante dele era um abismo, mas ele estava pronto para mergulhar. Rafael estava no centro de um furacão emocional. As palavras da mulher ecoavam em sua mente, fazendo o coração palpitar. Você é parte de um legado, um segredo que ninguém queria que você soubesse. Mas o que isso realmente significava? Ele olhou para sua mãe, Clara, e viu a dor em seus olhos. O medo a dominava, e Rafael sentiu como se um abismo se abrisse entre eles. Mãe, o que está acontecendo? Ele não conseguia desviar o olhar da mulher misteriosa. A multidão em volta deles parecia ter parado, os rostos um misto de medo e curiosidade. Os sussurros eram como um zumbido constante na orelha, e o calor das chamas da explosão anterior ainda assombrava seus sentidos. Rafael, você não pode acreditar nela. Clara implorou, as mãos tremendo. Ela está tentando nos manipular. Eu sou sua mãe, e tudo o que fiz foi por você. Mas a mulher não recuou. Clara, a verdade não pode ser ignorada. Ele precisa conhecer a realidade antes que seja tarde demais. Seu pai, a mulher hesitou, a expressão dela se intensificando. Seu pai está vindo atrás de você. As palavras caíram como uma bomba. Rafael ficou paralisado. O que você quer dizer? O que ele quer comigo? Seu peito apertava, e uma onda de pânico ameaçava engolir seus pensamentos. O nome do pai ecoava nas paredes da memória. Um homem que ele tinha idealizado com base nas poucas memórias que restavam. Uns instantes de silêncio intenso foram cortados por um barulho ensurdecedor. A estrutura ao fundo começou a se desmoronar lentamente, e o caos reinou novamente. Temos que sair daqui, Rafael gritou, mas não sabia para onde ir. A confusão era palpável, e a fumaça começava a invadir seus pulmões. No seu passado está a chave para tudo, Rafael, e é isso que seu pai quer. A mulher insistiu.
sua expressão grave e encorajadora ao mesmo tempo. Mas Rafael mal a escutava, seu pensamento girando em torno da ideia aterrorizante de que seu pai estava próximo. Ele é perigoso, Clara gritou, seu olhar se voltando para a mulher. Você não tem ideia do que ele já fez. Eu sei muito bem, Clara. E cabe a Rafael escolher quem quer se tornar. A mulher olhou nos olhos de Rafael como se tentasse penetrar em sua alma. Ele sentiu um arrepio e um sentimento estranho de conexão. Ao mesmo tempo, desconfiava. E num momento de tensão, algo diferente começou a acontecer. Rafael viu um grupo de homens de terno escuro se aproximando rapidamente. O queixo dele caiu. A imagem dele mesmo, em um terno idêntico, surgiu em sua mente. Não, isso não pode estar acontecendo. Ele murmurou, o mal-estar se intensificando. Os homens estavam próximos, e um deles se destacou. Rafael, ele gritou, com um sorriso que lembrava tanto o seu. Finalmente, encontramos você. A voz era imponente, mas havia um tom familiar, como se fosse um eco da própria voz de Rafael. Quem é você? Rafael retrucou, confuso, enquanto a angústia se acumulava. A reviravolta era insuportável. Sensação de que a sua vida estava prestes a ser virada de cabeça para baixo era palpável. Sou seu irmão, o homem declarou, o olhar fixo em Rafael. A multidão ficou em silêncio, e a realidade do que ele mal podia entender começou a atingir Rafael como uma onda avassaladora. Seu pai nos escondeu, todos nós. Não, isso não pode ser verdade. Rafael balançou a cabeça, a confusão dominante. Ele se sentiu como se estivesse caindo, a estimativa de quem ele era sendo desmantelada. É verdade, Rafael. Eu sei que você tem dúvidas, mas precisamos ir, agora. O queixo do homem se firmou, e a urgência em sua voz era inegável. Ei, espera! Clara agarrou o braço dele. Esse homem pode estar mentindo. Eu não confio nele. Mas enquanto Rafael olhava para o homem que alegava ser seu irmão, uma fúria e desespero diferentes começaram a surgir dentro dele. Rafael sentia que estava em um turbilhão de mentiras e segredos. Cada nova revelação quebrava uma parte de sua vida, e a dor começou a se transformar em um impulso agressivo. Para quem ele deveria olhar? O que era verdade? O mundo à sua volta parecia estar desmoronando, e ele sentia que a resposta estava ao seu alcance, mas ao mesmo tempo inatingível. Precisamos de você, Rafael. A verdade está se aproximando, e o tempo está se esgotando. O homem insistiu, e o olhar apanhado entre a pressão e a incerteza se tornou um peso em seus ombros. Sua vida mudando mais rápido do que ele podia acompanhar. A cada instante, mais partículas do que ele conhecia se fragmentavam. Ele precisava tomar uma decisão. Mas antes que pudesse seguir qualquer impulso, um grito cortou o ar como uma faca. A estrutura que começara a desabar finalmente desmoronou com um barulho ensurdecedor, e o caos se instalou novamente. Rafael olhou para trás, o futuro agora obscurecido por fumaça e sombras. Ele estava prestes a tomar a decisão que poderia selar seu destino. O que a verdade realmente traria? E quando a poeira assentar, quem ele seria? Rafael estava no centro de um furacão emocional. As palavras da mulher ecoavam em sua mente, fazendo o coração palpitar. Você é parte de um legado, um segredo que ninguém queria que você soubesse. Mas o que isso realmente significava? Ele olhou para sua mãe, Clara, e viu a dor em seus olhos. O medo a dominava, e Rafael sentiu como se um abismo se abrisse entre eles. Mãe, o que está acontecendo? Ele não conseguia desviar o olhar na mulher misteriosa.
A multidão em volta deles parecia ter parado. Os rostos um misto de medo e curiosidade. Os sussurros eram como um zumbido constante na orelha. E o calor das chamas da explosão anterior ainda assombrava seus sentidos. Rafael, você não pode acreditar nela, Clara implorou, as mãos tremendo. Ela está tentando nos manipular. Eu sou sua mãe, e tudo o que fiz foi por você. Mas a mulher não recuou. Clara, a verdade não pode ser ignorada. Ele precisa conhecer a realidade antes que seja tarde demais. Seu pai. A mulher hesitou, a expressão dela se intensificando. Seu pai está vindo atrás de você. As palavras caíram como uma bomba. Rafael ficou paralisado. O que você quer dizer? O que ele quer comigo? Seu peito apertava, e uma onda de pânico ameaçava engolir seus pensamentos. O nome do pai ecoava nas paredes da memória. Um homem que ele tinha idealizado com base nas poucas memórias que restavam. Uns instantes de silêncio intenso foram cortados por um barulho ensurdecedor. A estrutura ao fundo começou a se desmoronar lentamente, e o caos reinou novamente. Temos que sair daqui, Rafael gritou, mas não sabia para onde ir. A confusão era palpável, e a fumaça começava a invadir seus pulmões. No seu passado está a chave para tudo, Rafael. E é isso que seu pai quer. A mulher insistiu, sua expressão grave e encorajadora ao mesmo tempo. Mas Rafael mal a escutava. Seu pensamento girando em torno da ideia aterrorizante de que seu pai estava próximo. Ele é perigoso, Clara gritou, seu olhar se voltando para a mulher. Você não tem ideia do que ele já fez. Eu sei muito bem, Clara, e cabe a Rafael escolher quem quer se tornar. A mulher olhou nos olhos de Rafael, como se tentasse penetrar em sua alma. Ele sentiu um arrepio e um sentimento estranho de conexão. Ao mesmo tempo, desconfiava. E num momento de tensão, algo diferente começou a acontecer. Rafael viu um grupo de homens de terno escuro se aproximando rapidamente. O queixo dele caiu. A imagem dele mesmo, em um terno idêntico, surgiu em sua mente. Não. Ponto. Isso não pode estar acontecendo. Ele murmurou, o mal-estar se intensificando. Os homens estavam próximos, e um deles se destacou. Rafael, ele gritou, com um sorriso que lembrava tanto o seu. Finalmente encontramos você. A voz era imponente, mas havia um tom familiar, como se fosse um eco da própria voz de Rafael. Quem é você? Rafael retrucou confuso, enquanto a angústia se acumulava. A reviravolta era insuportável, e a sensação de que a sua vida estava prestes a ser virada de cabeça para baixo era palpável. Sou seu irmão, o homem declarou, o olhar fixo em Rafael. A multidão ficou em silêncio, e a realidade do que ele mal podia entender começou a atingir Rafael como uma onda avassaladora. Seu pai nos escondeu, todos nós. Não, isso não pode ser verdade. Rafael balançou a cabeça, confusão dominante. Ele se sentiu como se estivesse caindo, a estimativa de quem ele era sendo desmantelada. É verdade, Rafael. Eu sei que você tem dúvidas, mas precisamos ir. Agora. O queixo do homem se firmou, e a urgência em sua voz era inegável. Ei, espera! Clara agarrou o braço dele. Esse homem pode estar mentindo. Eu não confio nele. Mas, enquanto Rafael olhava para o homem, que alegava ser seu irmão, uma fúria e desespero diferentes começaram a surgir dentro dele. E foi então que algo inesperado aconteceu. Uma explosão, ainda mais forte que as anteriores,
ressoou em meio ao desespero. O chão sob ele se abriu em uma fenda, e a multidão foi consumida por um pânico absoluto. O barulho era ensurdecedor, e a fumaça engoliu tudo ao seu redor. "Rafael, cuidado!" Clara gritou, mas já era tarde. O chão se desfez sob eles. Rafael sentiu seu corpo ser arrastado. Ele tentou gritar, mas o terror silenciou sua voz. Quando ele finalmente pousou, foi em um lugar totalmente diferente, mais escuro e frio. Ele se levantou, atordoado, e olhou em volta. Era uma sala de estar antiga, desgastada pelo tempo, cheia de fotos empoeiradas na parede. Mas havia algo comum naquelas imagens. Era ele. Uma versão mais nova de si mesmo estava ali, com um sorriso familiar. E a mulher da foto, ao seu lado, não era Clara, mas a estranha que dissera que era sua avó. A descoberta o atingiu como um golpe. A mulher que estava ali, observando tudo, não era apenas uma guardiã de segredos. Era parte de sua própria história, da qual ele não tinha ideia. "Rafael, você precisa entender", a mulher disse, mas ele estava paralisado com a revelação. "Você se lembra do que aconteceu?" Um estalo em sua cabeça, como uma corrente elétrica. Ele viu flashes de sua infância, momentos que não eram apenas suas memórias, mas fragmentos de uma vida que não era sua. Ele não era só o barbeiro milionário que todos admiravam. Havia mais em sua vida, mais do que ele poderia imaginar. E naquele momento, quando tudo se desenrolava, Clara atravessou a fenda e caiu ao seu lado. "O que aconteceu? Onde estamos?" Ela estava pálida, os olhos arregalados. "Eu não sei, mas precisamos descobrir", Rafael sussurrou, enquanto um novo pavor começava a se formar em seu peito. A fenda começava a se fechar. O que mais essa nova realidade escondia? E agora, quem ele realmente era? Rafael estava paralisado, preso entre o passado que estava descobrindo e o futuro que se desfazia ao seu redor. Clara ainda estava ali, a expressão dela alternando entre esperança e desespero. "O que você quer dizer com isso?" ele repetiu, sem conseguir desviar o olhar da mulher, que afirmava ser sua avó. No fundo da sala, o ambiente começou a mudar. As paredes pareciam pulsar, como se a própria casa estivesse viva, respondendo ao segredo prestes a ser revelado. A tensão no ar era palpável, quase elétrica. "Precisamos ser rápidos", a mulher chamada Ana disparou, seus olhos chiando com urgência. "A verdade é como um veneno. Se não for tratada, mata." Clara deu um passo para a frente. "Não, eu não quero ouvir isso. Não pode ser verdade." Mas a determinação nos olhos de Ana dizia o contrário, e Rafael sentiu a gravidade da situação aumentando. Antes que pudesse processar tudo, uma explosão de luz surgiu de repente no centro da sala, e uma voz ecoou como um rugido de trovão. O tempo acabou. Rafael olhou para Clara, e naquele raro momento de conexão, ele viu o medo refletido nos olhos dela. "O que está acontecendo?" Sua voz saiu trêmula, como se ele estivesse prestes a ser empurrado de um penhasco. "Eu irei explicar", Ana insistiu, enquanto as paredes tremiam com mais força. "Seu pai não é apenas um barbeiro bem-sucedido. Ele é parte de uma organização secreta que se especializa em manipulação, armadilhas e poder. Sua vida até agora foi uma ilusão, e tudo que ele construir, tudo que ele lhe deu, é apenas um meio de controle." Uma onda de choque percorreu o corpo de Rafael. "Isso não pode ser." A incredulidade se estampou em seu rosto. Ele havia sentido que algo estava errado, mas nunca imaginou que as raízes de sua vida eram tão profundas e sombrias. "Por que você não me contou, mãe? Eu jurei proteger você."
Clara respondeu, lágrimas escorrendo em suas bochechas. Fugir desse passado foi a única forma de preservar a sua vida, mas desde que você começou a se destacar, eles começaram a se mover. E antes que qualquer um pudesse responder, a luz de ofuscante se intensificou, e no centro apareceu uma figura familiar, mas aterradora. Era o pai de Rafael. O olhar dele era um misto de raiva e complacência, como se estivesse pronto para retomar o controle. Rafael, o pai gritou, seus olhos fixos no filho. Você realmente achou que poderia escapar de mim? Você é mais importante do que pode imaginar. O coração de Rafael disparou. Por que você me escondeu isso? O que você quer de mim? What? Quero que você seja o que nasceu para ser. O homem respondeu e um sorriso doentio apareceu em seu rosto. Você é a chave para nosso plano, meu filho. Você não pode falhar. As palavras pesaram como chumbo. Rafael olhou para Clara, confuso. O que ele está dizendo, mãe? A interpretação da verdade estava se tornando uma bola de neve, cada vez mais destrutiva. Ele está mentindo! Clara gritou com desespero. Você não tem ideia do que está falando. Mas a expressão de Ana se tornava mais grave. Ele tem razão, Rafael. Você é a peça crucial para um ciclo maligno que tem gerado dor e sacrifícios. E esses homens não vão parar até que você escolha um lado. Uma explosão sobressaltou os três, fazendo tudo tremer. O tempo estava se esgotando, e Rafael se viu no centro de uma crise. Não! Ele gritou, a voz ecoando com uma força indescritível. Eu não serei parte disso. E então, num movimento rápido, Rafael se virou. A verdade lá fora estava se desenrolando em uma tempestade. E Clara se impôs entre ele e o pai. Se você me ama, você vai parar, ela bradou, sua voz forte e decidida. Mas nesse exato momento, tudo escureceu. A figura do pai foi engolida pela escuridão e tudo o que restou foi um eco de risadas sombrias. Não se esforce, meu filho. Você está destinado a me seguir. E a escuridão é a única verdade. Volte para casa. A voz dele reverberava, recheada de uma sensação de derrota. Aos poucos, a sala começou a se desfazer, como se as paredes estivessem colapsando sob o peso da revelação. Rafael, tomado pela urgência, sentiu que precisava fazer uma escolha. Então, um grito cortou o ar. Rafael, a verdade está a um passo de se revelar, mas você precisa decidir, antes que seja tarde demais. E num instante, o chão se partiu novamente, e Rafael se viu sendo puxado para o abismo. O que ele fosse escolher ali poderia mudar tudo. O que quer que estivesse esperando por ele na escuridão era uma verdade capaz de destruir ou redimir. Ele teria coragem suficiente para enfrentar? E quando a poeira assentasse, quem ele seria? Rafael se sentiu sendo puxado para a escuridão, o chão se desfazendo sob seus pés. O rosto de Clara se distanciava, confuso. Ele queria gritar, mas a voz não saía. Então tudo escureceu. A sensação de queda se transformou em um vazio. Uma sensação estranha, como se estivesse flutuando. E de repente, um estalo ressoou e ele caiu de volta ao chão, em uma sala que não parecia familiar. Rafael, a voz de Clara ecoou. Ele olhou em volta e se viu dentro de um local sombrio, com pouquíssima luz. As paredes eram de pedra, um ambiente gélido e opressivo. Onde estamos? Perguntou o coração disparado. Não sei, Clara respondeu, a segunda parte da frase quase encoberta pela ansiedade. Me diga que não é a casa do seu pai. Os olhos dela estavam arregalados e preocupados, e Rafael se sentiu afundar mais no pânico. O que estava acontecendo? Então, de repente, da penumbra, surgiu uma figura.
um homem com uma aparência imponente, a presença emanando poder. O coração de Rafael disparou. Era seu pai, mas não era apenas isso. Havia algo mais. Ah, meu querido filho. O pai sorriu, mas havia um brilho maligno nos olhos. Finalmente reunidos. Pensei que nunca teria essa chance. As palavras dele eram como veneno, deslizando pelo ar e envenenando o ambiente. Sabia que você não conseguiria resistir à verdade por muito tempo. Quanto tempo até você revelar tudo? Rafael perguntou, raiva fervendo dentro dele. Você me escondeu tanto e agora quer me manipular de novo. Manipular? Não, querido. Eu estou aqui para guiá-lo, o pai respondeu, a voz suave, mas cortante como uma faca. Você é a peça central. Sem você, tudo desmorona. E eu não posso deixar que isso aconteça. Você não está em controle aqui, Clara gritou, posicionando-se de forma protetora diante de Rafael. Ele não pode te manipular dessa forma. Rafael sentiu um aperto no peito. Era uma batalha de vontades. Clara empurrava, mas a sombra do pai era opressora. O que era essa verdade que ele precisava conhecer? O ambiente começou a tremer novamente, e o ar encheu-se de uma tensão crescente. No meio da confusão, Ana, a mulher que se dizia avó, surgiu novamente. Rafael, você precisa lembrar, não há como fugir do seu destino. Sua voz era um rugido, cortante e cheia de urgência. Você é parte de um legado antigo. Um legado? Rafael questionou, sua mente girando. Qual legado? O que isso tem a ver com tudo? Mas antes que Ana pudesse responder, uma explosão ressoou atrás deles, fazendo as paredes tremer. Rafael se virou e viu algo que parecia impossível. Um espelho? Uma ilusão? Não. Era um portal. E através dele, sombras e figuras começaram a aparecer, cada vez mais nítidas, destacando-se da escuridão. Rafael sentiu um nó na garganta. As figuras eram de pessoas que ele conhecia. Familiares, na verdade. Amigos, conhecidos. Eles estavam lá, todos eles, assistindo com expressões de medo e confusão. O que isso significava? Por que todos estão aqui? Ele gritou desesperado. O que você fez com eles? A raiva crescia como uma chama. Não se preocupe, meu filho, o pai disse, com um sorriso cruel. Estão apenas testemunhando. E você aprenderá que nesta vida, os laços familiares passam por nosso sangue, mas também por escolhas. Você tem que decidir agora. Eles vivem por você ou o oposto? Rafael olhou de Clara para o pai, uma batalha acontecendo em seu interior. Uma escolha terrível. Então as figuras no espelho começaram a se distorcer, como se tudo estivesse se desintegrando. E, em um momento de revelação terrorífica, ele viu seu próprio reflexo. Não era ele que estava ali, mas outra pessoa. Alguém que ele reconhecia, mas que não possuía memórias. A verdade começou a desmoronar ao seu redor, como se tudo o que acreditava estar sobre alicerces sólidos agora tremesse. O que eu sou? Rafael sussurrou, a pergunta soando mais como um lamento. A tensão aumentou. Sua vida, suas memórias, tudo se desprendia. Escolha, Rafael! O pai gritou, agora com uma ferocidade que fez as chamas nos rostos dos outros dançarem, como se estivessem num inferno. Você vai se unir a mim ou deixar que tudo isso se desvaneça? A sala estava quase desmoronando, e ele percebeu que, ao menos que decidisse, tudo estava prestes a desaparecer. O que ele faria agora? E a sombra que o seguia? O que realmente era? Rafael sentiu um nó na garganta. A realidade ao seu redor estava desmoronando, e as palavras do pai ecoavam em sua mente
como um sino gélido. Você é a chave para nosso plano. A voz dele murmurava em uma mistura de ameaça e sedução. O espelho atrás dele mostrava uma vida que não era sua, e a dor de Clara, em sua frente, o pressionava. Não, ele gritou, a determinação crescendo dentro dele. Eu não sou uma peça em seu jogo. O pai sorriu com desdém, a sombra sobre ele se expandindo. O ambiente tremeu, e as figuras do espelho começaram a se distorcer e desaparecer, como sonhos pantanosos. Você não tem escolha, meu filho. A escuridão é parte de quem você é, disse o pai, a voz transformando-se em um rugido. Rafael deu um passo à frente, encarando-o de igual para igual. Ele podia sentir as chamas em seu coração, aquecerem sua coragem. Você pode tentar me controlar, mas eu não serei como você. A sala começou a se desfazer em sombras, mas um feixe de luz brilhou entre eles. Era Clara, de pé, determinada. Rafael, escute. A verdadeira força vem de quem você escolhe ser. Você não precisa seguir o caminho dele. As palavras dela cortavam a tensão no ar, como uma espada afiada. Você sempre teve uma escolha. Ana, a mulher que se dizia avó, apareceu ao lado de Clara, reforçando a conexão entre eles. A verdade te libertará, mas só se você tiver coragem de enfrentá-la. Rafael olhou para as sombras se aproximando. As figuras agora eram mais claras, lembranças de sua infância, risos de amigos e momentos felizes que ele quase esquecera. Ele queria se agarrar à esperança que proliferava em seu coração. Eu não sou o que você quer que eu seja, ele gritou para seu pai. Sou muito mais do que isso. O pai pareceu hesitar. A confusão estava em seu olhar. Mas, em vez de recuar, ele levantou as mãos e a sombra cresceu, como se o objeto do desejo estivesse nas mãos dele. Você vai se arrepender, Rafael. O que realmente importa é Oder. Mas naquele instante, Rafael sentiu a luz crescendo. Não, o que realmente importa é quem eu sou. Ele girou, estendendo a mão, e a luz emanou com força, fazendo as sombras recuarem. Para sua surpresa, refletiu novas imagens de sua vida. Amigos, risos, a alegria que ele tinha deixado de lado. Enquanto o pai balançava em uma luta desesperada para manter o controle, a figura de Rafael começou a brilhar. A luz ofuscante convergiu para o centro, criando um verdadeiro escudo em torno dele e de Clara, e a tensão se transformou em liberdade. A fumaça se dissipou lentamente, dando espaço à clareza. As figuras do espelho começaram a sair, uma a um, como fantomas libertos. Amigos, pessoas que ele amava. E naquele momento de revelação, ele percebeu que não estava sozinho. O pai olhou perplexo, e a perda de controle lhes estava escapando entre os dedos. Não, ele gritou. Sim, Clara gritou de volta, e juntos eles uniram suas forças. A luz cresceu como um sol nascente, banhando cada canto da sala. Rafael respirou fundo, sentindo uma paz inesperada. Ele havia escolhido a coragem, e a verdade agora era sua libertadora. Eu sou o que faço, e não o que você espera. A vida é minha. Com um último rugido, o pai ficou envolto nas sombras, até que dissipou completamente, como fumaça ao vento. O portal ao fundo refletiu tudo o que ele havia perdido, mas também tudo que poderia ganhar. Rafael olhou para Clara e Ana, um sorriso se espalhando em seu rosto. Eles estavam juntos, e isso significava tudo. Agora, o que faremos? Clara perguntou, com uma nova esperança brotando em seu coração.
Vamos criar nosso próprio futuro. Rafael respondeu, olhando para o horizonte. Um futuro onde escolhemos quem devemos ser. Enquanto a luz os envolvia, ele sentiu que a jornada estava apenas começando. A vida estava cheia de mistérios e desafios, mas desta vez ele estava pronto para encarar o que viesse. E você? O que você faria se estivesse no lugar de Rafael? Não perca a chance de descobrir as próximas aventuras. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a continuar. Inunde a seção de comentários com reações e teorias sobre o que vem a seguir. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.